90% das lutas de jiu-jitsu são um lixo. E olha, eu sei o que você está pensando agora. Esse cara deve ser leigo, deve ser hater, não deve entender nada de luta. E realmente, eu não sou nenhum campeão faixa preta, tampouco um treinador de alto nível. Mas é justamente essa a mesma opinião de um cara que sequer pisou no tatame e vai ver pela primeira vez um campeonato de jiu-jitsu. Porque querendo ou não, o jiu-jitsu é uma arte marcial que tem a sua devida complexidade. E mesmo assim, especialmente por causa disso, eu tô aqui na sua frente dizendo, se você já assistiu uma luta de jiu-jitsu e achou entediante, não significa que você tá errado, não significa que você é ignorante. Você simplesmente só tá sendo honesto do que você tá vendo na sua frente. Esse vídeo se chama Por que 90% das lutas de jiu-jitsu são lixo. Porém, eu não vou falar mal do jiu-jitsu em si, até porque eu amo essa arte marcial. Eu vou falar mal do que fizeram com ele. Vem comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra jiu-jitsu, o que vem na sua cabeça? Provavelmente deve ter visto isso, um cara menor vencendo um cara maior, pegando um cara bruto pelo colarinho e finalizando. E o cara bruto sem entender nada do que aconteceu. Esse imaginário, essa imagem surgiu lá na década de 90, especialmente em 1993 no UFC, o primeiro UFC de todos os tempos. Royce Gracie, um cara muito mais leve, no seu torneio, venceu grandes caras, venceu caras maiores. E o mais incrível, ele venceu sem socar, sem chutar, só levando pro chão e fazendo o adversário dar os 3 tapinhas. O mundo não entendeu o que tinha acabado de ver. E foi exatamente isso que tornou o jiu-jitsu fascinante. Aí vem a cultura pop para reforçar tudo isso. Filme de ação onde o herói usa o jiu-jitsu para imobilizar os caras maiores. Séries onde não necessariamente o mais perigoso é o maior e sim que tem a técnica do jiu-jitsu. Ou seja, o jiu-jitsu virou um sinônimo de domínio. Aí vem a promessa, aquela que todo professor faz no primeiro dia de aula. Ou a que provavelmente você já ouviu falar, até você que está me assistindo que nunca fez jiu-jitsu. Jiu-jitsu é como um xadrez, cada movimento tem uma resposta, é um jogo de estratégia, de paciência, de antecipação. Bom, jiu-jitsu é bonito, elegante, essa frase faz ser convincente. O problema é que xadrez para leigo é coisa chata. Quando você vê dois atletas de alto nível lutando pela primeira vez, você observa dois caras sentados no chão, olhando um pro outro durante 4 minutos. Ou seja, não vai ter queda, não vai ter finalização. E o pior que tudo isso é mera estratégia. Por conta do aumento de nível técnico de regras, o jiu-jitsu moderno funciona exatamente como foi projetado para funcionar. Aí para completar tem aqueles caras arrastando a bunda no chão. Não chama pra guarda, não quedam, só espera o cara sentar. Mas isso eu vou te mostrar lá mais pra frente. Então vamos falar do verdadeiro vilão do que faz o jiu-jitsu ser chato, que na minha humilde opinião é o sistema de regras. Pensa comigo, todo esporte de combate tem uma lógica central. No boxe você precisa nocautear, no Muay Thai também. Mesmo quando a luta é técnica, chata, quando os dois lutadores são defensivos, existe um certo risco. Existe tensão, existe a sensação de qualquer segundo pode mudar tudo. Agora me responde, no jiu-jitsu competitivo moderno, o que você precisa fazer para ganhar? Em muitos casos, você precisa de apenas uma vantagem. E essa é a diferença entre querer ganhar e não querer perder. Faz toda a diferença. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. O modelo competitivo dominante hoje premia a posição. Você passa a guarda do adversário, você ganha ponto. Você monta nele, você ganha ponto. Você pega as costas, 4 pontos. Até aqui faz sentido, eu até concordo. O problema é o que acontece depois disso. Porque uma vez quando você está na frente do placar, a lógica mais racional do mundo diz para você não arriscar. Tudo pode estar perdido. Ou seja, você segura a posição, administra o tempo, deixa o relógio correr. É exatamente isso que os atletas fazem. Não porque são covardes, eu não diria covarde, mas eu diria que eles são inteligentes porque tá jogando dentro com o regulamento debaixo do braço. Mas aí vem a parte que quase ninguém fala abertamente. Tem atleta que nem espera chegar nesse ponto. Ele começa já com a luta que tecnicamente é legal, mas visivelmente é um desastre. Ele senta no chão, arrasta a bunda no chão até o adversário e puxa o adversário para a guarda. Isso é uma escolha calculada dentro de um sistema que permite isso e até muitas das vezes recompensa isso. Agora compara com boxe. Já imaginou o adversário esperar no canto do ringue para o outro atacar? Se isso acontecer 30 segundos, o árbitro já intervém. A plateia já vai, porque existe uma pressão popular. Então isso tudo força a ação.
No jiu-jitsu moderno, muitas vezes a pressão não existe. E até existe uma punição para passividade, mas ela é leve, ela é subjetiva e às vezes tão mal aplicada que não muda muita coisa. O resultado disso tudo é algo simples. Um sistema que premia posição sem finalização, que tolera o antijogo e que não pune passividade com rigor, vai produzir exatamente o que você vê hoje. 2 caras sentados no chão durante 4 minutos ou mais, sem nada acontecer. E o pior de tudo, tá dentro da regra. O jiu-jitsu já foi muito diferente, muito mesmo. E quando era diferente, o mundo inteiro parava pra assistir. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Volta comigo pros anos 90. O Brasil já sabia que era vale tudo. Já tinha visto nos rings improvisados, até nos campeonatos de jiu-jitsu de pano. Sem ser vale tudo. Sem categorias de pesos, sem tempo, quase sem regras. E esse foi o jiu-jitsu criado nesse caldeirão, que atravessou o oceano e chegou nos Estados Unidos. Lá para novembro de 1993, em Denver, no Colorado, um evento foi vendido para descobrir qual justamente era a arte marcial mais, entre aspas, poderosa. Inclusive, foi feita por um cara da família Gracie que queria mostrar a eficiência do jiu-jitsu. Aí foram boxeadores, foram especialistas em savate, sumô, karateca, tudo. E no meio disso tudo, Royce Gracie, magrinho, tem expressão, foi lá e venceu todo mundo. E a partir daquele momento, o evento mudou de uma vez por todas o cenário do mundo das artes marciais. Mas porque isso era real, tinha um risco verdadeiro. Royce Gracie, ele não sentava a bunda no chão, senão ele ia tomar tiro de meta. Outra coisa é o espírito do tempo, ninguém sabia o que ia acontecer. Nem os comentaristas, nem a plateia, nem o próprio adversário, porque era algo novo. Quase ninguém conhecia o jiu-jitsu. E aqui eu preciso que você preste atenção num detalhe que quase ninguém menciona. O jiu-jitsu que conquistou o mundo tinha algo que fez a população gostar dessa arte, que era o risco e periculosidade que a arte levava. A sensação de que qualquer movimento poderia custar a luta. Ou até no vale tudo, custar nocaute. Não existia o cara esperar, sentar no chão, arrastar a bunda no chão e esperar o adversário vir pra cima. Até porque se olhar pro vale tudo ia tomar tiro de meta. Já no jiu-jitsu de kimono, ele não teria vez lá, né? Poderia até tomar punição. Não sei como eram as regras lá naquela época. Aí você diz, Kevin, mas não tem nada a ver, vale tudo, não tem nada a ver com o jiu-jitsu de kimono. Então beleza, vamos falar de jiu-jitsu de kimono na década de 90. Lá naquela época não existia administrar o placar por vantagem. Eu acho que nem existia vantagem. Foi existir logo um pouco depois. Muitas das vezes as lutas só vencia quem finalizava. O que existia lá era domínio, queda, imposição e principalmente a busca por finalização. E olha só, jiu-jitsu em português significa arte suave, traduzindo de maneira literal. A filosofia central é essa: usar a eficiência, o equilíbrio, a técnica para vencer a força bruta. Mas olha o que é mais suave hoje: o jiu-jitsu raiz, que derrubava, finalizava, dominava, ou o jiu-jitsu moderno, que senta no chão, trava o jogo, ganha por vantagem e administra o relógio. Ou seja, a arte ficou suave demais, no sentido de que torna algo não tão interessante de se assistir. Isso nos leva para uma pergunta: o que o jiu-jitsu moderno premia? O jiu-jitsu moderno simplesmente premia quem não quer perder, não necessariamente aquele cara que quer lutar, que quer fazer uma guerra. Eu sei que essa afirmação é confusa, tá? Eu sei que tem gente assistindo esse vídeo e ao ponto de discordar ou então não entender nada dessa afirmação. Mas deixa eu te explicar. Todo sistema competitivo, ele cria um certo comportamento. Atletas inteligentes, eles respondem aos incentivos que as regras permitem. Se o sistema ele vai permitir passar a guarda, o atleta ele vai treinar mais passagem de guarda. Se o sistema premia mais montada, ele vai trabalhar mais montada. Se o sistema ele não pune passividade com rigor, o atleta ele vai ser passivo até o ponto que for conveniente. O problema é que, a depender das regras, faz a luta ser uma coisa chata. O atleta que senta no chão sem chamar pra guarda, sem contato, é racional dentro das regras, mas é irracional para um leigo que vê. Pô, o cara tá sentando no chão, velho, o cara não vai quedar, não vai fazer nada, ele vai sentar no chão e esperar o cara agir. Ou um atleta que segura uma vantagem mínima, uma tentativa de ataque de finalização durante o restante da luta para vencer por vantagem, é racional dentro das regras. O atleta que nunca arrisca finalização, porque perder posição vale mais negativamente do que finalizar positivamente, é racional dentro das regras. Aí você junta tudo isso numa luta, o que você tem? 2 atletas extremamente competentes na sua área, fazendo o que é racional, só que num sistema de regras quebrado e chato. O espectador, sendo leigo ou não, acha aquilo chato.
principalmente os saudosistas. Existe uma diferença fundamental entre competição e gestão de risco. Competição é quando dois atletas entram para competir e descobrir quem é o melhor. Gestão de risco é quando dois atletas entram para descobrir quem erra menos. O jiu-jitsu, em muitos casos, virou uma certa gestão de risco com kimono. Não adianta dizer que isso tem uma certa beleza, que a pessoa que é leiga não vê isso porque é leiga, porque a competição, principalmente competições amadoras, serve para captar novos públicos para a arte marcial. O jiu-jitsu que conquistou os anos 90 não precisava de um contexto técnico para gerar algum tipo de explicação. Você só sentia e via aquilo e achava maneiro. Hoje, em muitos casos, é completamente diferente. Mais uma vez, esse vídeo não é um ataque ao jiu-jitsu, é um ataque às regras que fizeram com ele. E eu até entendo até certo ponto, apesar de não concordar com algumas regras, eu até entendo. Mas saiba que as regras não são neutras, as regras ela molda comportamento, seja no esporte ou em qualquer coisa. Se você tem uma lei, por exemplo, rígida sobre algo, muito provavelmente aquela pessoa não fará aquilo ou pensará antes de fazer aquilo porque é algo muito grave a ser feito. O ambiente, o comportamento humano, ele se molda às regras, seja no esporte ou não. E justamente quando o esporte premia quem evita o combate, quem muitas das vezes quer ganhar por vantagem, acontece que existem menos finalizadores e mais pontuadores. O jiu-jitsu antigamente nasceu de uma premissa de quem domina quem, não quem acumula mais ponto. Apesar que eu acho válido ter ponto para lutada, ponto para diferenciar quem vence a luta ou não. Pode ser uma luta parelha e o adversário ele não pode conseguir finalizar. Até porque em luta de boxe nem todo mundo vence a luta nocauteando. Em luta de Muay Thai não acontece todas as lutas no nocaute, acontece que as pessoas podem ganhar por pontos. Mas o sistema de vantagem, por exemplo, muitas das vezes pode ser falho nessa questão. E quando as regras removeram a urgência para a pessoa finalizar, removeu aquela essência do jiu-jitsu old school dos anos 90. E a partir do momento que o sistema ele vai premiando essas pessoas que ganham por vantagem, que muitas das vezes não buscam finalização, 90% das lutas vão ser chatas.